Hoje nós vamos ver um tema que é o tema dos campos. Noções de campos, campos escalares, campos vetoriais. Na verdade, a linguagem matemática para a gente expressar esses campos são as funções de múltiplas variáveis, e para lidar com esses campos nós temos que usar tanto as derivadas de mais do que uma variável, como as integrais de mais uma variável. Na verdade, a noção de campo todo mundo já tem intrinsecamente. Não é? Historicamente, o pessoal notou que em certas situações você deveria criar, né, no espaço uma certa grandeza que dava àquele espaço uma certa propriedade. Um exemplo, qualquer objeto massivo na proximidade de uma outra massa sofrerá uma força de atração, né? A força gravitacional. Como representar isso? Bom, vamos criar um campo, de tal maneira que ao redor de uma massa sempre existe um campo chamado de campo gravitacional, de tal forma que o espaço que contém essa propriedade chamada campo gravitacional, quando sujeito a uma outra massa, essa apresentará uma força na direção do centro deste campo gravitacional, que por acaso é o centro daquela massa original. Também no eletromagnetismo, né, você tem o magnetismo terrestre. E o magnetismo terrestre é uma propriedade que está em cada ponto da Terra, tanto é que a gente usa como direcionamento de navegação. E aí o pessoal falou, bom, o que está associado, o que tem aqui no espaço? Porque ninguém trouxe algo ali perto, é algo que está no espaço, que foi gerado por alguma coisa, mas é uma coisa que pode caracterizar o espaço em cada ponto. Então nasceu a noção de campo magnético da Terra, aqui no caso. Então você começa a ver que a noção de campo é uma noção de alguma coisa associada com o espaço, né? É alguma coisa que, uma propriedade que você tem num certo ponto e que você pode testar essa propriedade, você pode medir. Os campos têm uma coisa interessante, que todos eles são mensuráveis, eu posso medir os campos, né? E às vezes, essa propriedade do espaço que nós estamos já adiantando, que serão os campos, ela tem características que pode ser vetorial, ou seja, ela tem uma direção bem determinada, uma amplitude bem determinada e um sentido bem determinado. Então, nesse caso, trata-se de um campo vetorial. Ou pode ser uma outra situação onde você só precisa de um número para caracterizar, como, por exemplo, ele poderia dizer como está a distribuição da temperatura ao redor do Sol. Você, em cada ponto ao redor do Sol, você não precisa dizer direção, sentido, e você tem que dizer o seguinte, naquele ponto é um valor, que é a temperatura. Então você vê que nesse caso só precisa da amplitude, seria um campo então escalar, né? Então nós temos, na verdade, dois tipos de campos. Temos os campos escalares e os campos vetoriais. E o que nós vamos fazer aqui é tentar dar uma noção, trazer exemplos sobre esses campos, porque é uma forma, de fato, elegante e correta de lidar com certas propriedades que estão ao nosso redor, né? Bom, então, a noção de campo, se a gente tivesse que definir aqui a noção de campo, nós diríamos que é uma propriedade, né, num certo espaço. Então, se você tiver num certo lugar do espaço uma propriedade, de tal maneira que você possa detectá-la, e normalmente essa detecção é através de forças que aparecem naquele ponto do espaço, sobre objetos de prova, seja ele uma carga elétrica, seja ele uma partícula no fluido, seja ele um termômetro, seja ele uma massinha, né? Qualquer coisa desse tipo. Então, se naquele lugar do espaço existe uma propriedade, nós podemos associar a ele ali um campo.
E a característica desse campo, sendo escalar ou vetorial, vai depender da sua natureza, vai depender de como é essa manifestação desse campo em torno dessa partícula. Historicamente, a ideia de se criar campos, de se caracterizar o espaço por funções, sejam elas escalares ou vetoriais, que caracterizam certas propriedades, na verdade é antigo. Talvez seja muito mais antigo do que a gente imagina, mas de uma forma mais massiva, ele nasceu com Gilbert, né, ao redor de 1550, e William Gilbert, ele é aquele senhor que está associado com a figura que eu usei na abertura dessa aula, que é as linhas, né, como que as limalhas de ferro se distribui ao redor de um ímã. Então ele notou que quando tinha limalhas de ferro ao redor de um ímã, como vocês sabem, cria uma configuração especial. A gente pode olhar aqui no nosso slide da aula, só para ver que o que eu estou me referindo são essas figuras. Então você vê que ao redor de um ímã existem certas linhas, existem certas configurações, e essas configurações é a que caracteriza o chamado campo ao redor. Então, William Gilbert foi um dos primeiros a dizer, não, nós temos que associar a isso, assim, uma espécie de campo. Então, a noção de que ali naquele espaço tinha uma propriedade que estava sendo gerada por um ímã, obviamente, mas ou por um objeto imantado, e que poderia, sim, ser caracterizada nesse contexto. Muito bem. Nós vamos começar a nossa explicação com os campos vetoriais. E os campos vetoriais são campos que normalmente se manifestam. Então, primeiro nós vamos começar aqui com os campos vetoriais. Os campos vetoriais são interessantes e são campos que normalmente, não sempre, mas normalmente eles se manifestam através de forças. Como primeiro exemplo de campos vetoriais, nós vamos ver o campo gravitacional. Nós sabemos que esse é uma propriedade que surge ao redor de uma massa. Eu vou fazer aqui um pouco formal, para que a gente possa mostrar para vocês como que a gente gera esses campos, né? Como que o cálculo de multivariáveis é importante. Então eu vou imaginar aqui, olha, um sistema de eixo XYZ, e numa determinada região do espaço aqui, existe um objeto que tem um formato qualquer, né? Ele tem um volume, que eu vou chamar o volume do objeto, e eu posso representar esse objeto, né, por um sistema de coordenadas. Cada porção de massa desse objeto, então cada pequena porção de massa desse objeto, né, eu posso formar esse objeto somando pequenos elementos de massa localizados aqui a uma posição vetorial que eu vou chamar de R'. Tá certo? Aí aqui num outro ponto do espaço, eu vou botar uma massa de prova eminho. Isso aqui tem uma massa emão total, né? Então ele tem uma massa emão. Emão é tal que, olha aqui, ó, emão é a soma de todas as pequenas porções de massa desse objeto. Portanto, eu escreveria como sendo uma integral em x, em y, em z, da densidade do corpo, que deve ser constante aqui, né? Nós imaginamos um corpo constante, mas a densidade poderia estar variando. Então, ela poderia depender da posição, né? Integral em todo o espaço aqui, eu formo a massa desse objeto. Tá certo? Mas esse objeto colocado na vizinhança desse corpo, ele vai apresentar uma força de atração. Para formar essa força de atração, nós vamos primeiro pegar a força devido a esse pequeno elemento aqui, que tem um volume minúsculo, né? Esse pequeno elemento aqui tem um volume D3R' de volume, é um pequeno elemento de volume que pode ser escrito como dx', dy', dz', tá certo? E ele é responsável pelo aparecimento de uma contribuição de força sobre essa massa de prova, que eu vou chamar dF. Então, esse dF
que é vetorial, que é a contribuição da força nessa massa, devido a esse elemento. Obviamente que a força do corpo todo tem que somar todos os elementos que formam o corpo. Então esse dF é igual a menos Gzão vezes ρ de R' D3R' vezes a massa M, não é isso? Dividido por a distância que vai daqui até aqui. Esse objeto que nós estamos colocando ali, ele vai estar a uma certa posição que, com relação ao sistema de coordenadas, está na posição R. Portanto, a distância aqui é R menos R' ao quadrado. Isso gera essa força, tá certo? Só para saber que está nessa direção, então eu vou pôr ao cubo aqui e vou multiplicar por R vetor menos R' vetor. Não módulo, né? Isso diz que está nessa direção. E a força total que esse corpo exerce sobre esse objeto será igual à integral, a soma, né? É uma integral múltipla, porque dr' de df. E você nota que nessa soma, uma soma vetorial, uma soma mais complicada para ser feita, vai aparecer uma força total. E essa força total, eu vou escrever agora em preto aqui em cima, essa força total vai ser proporcional à massa. Então, essa força total que eu vou encontrar a partir dessa integral dividido por essa massa, gera o que nós chamamos que é o campo gravitacional ao redor dessa massa. Então, eu calculo o campo dessa forma, você vê aqui, né? Eu calculo o campo dessa forma. Então, ao redor de uma massa, eu posso esquecer agora essa massinha de prova e gerar uma propriedade que só depende daquela distribuição de massa. Então, ao redor de uma certa massa que tem uma forma, que tem um valor de massa total m, existe em cada ponto do espaço uma grandeza que eu chamei de G, de R, né? Que é o campo, é um campo vetorial e que, obviamente, se eu desenhasse esse campo vetorial, eu viria que em cada ponto ele tem uma amplitude, uma direção e um sentido, em alguns lugares menor, em alguns lugares maior. Então eu poderia visualizar, né, em cada ponto do espaço o vetor, um ponto, né, em cada ponto eu teria um vetor que me mostraria esse campo ao redor da massa, que é o campo gravitacional. De tal maneira que, conhecendo esse campo gravitacional, para saber a força, bastaria eu multiplicar a massa de prova por esse campo que tem em todo o espaço. Então isso não é uma propriedade dessa massa, isso é uma propriedade que está no espaço devido a essa massa geradora. Tá certo? Então esse é um exemplo de campo vetorial. Um outro exemplo de campo vetorial importante que nós temos é o campo elétrico. Tá certo? Então nós temos aqui o campo elétrico. Campo elétrico, aquele gerado por cargas. Vamos começar com uma única carga. Vamos supor que eu ponho aqui uma carga positiva. Da mesma maneira, eu sei que nesse ponto do espaço, se eu colocar uma carguinha de prova Q, vai aparecer nela uma força, que pode ser positiva ou negativa, de acordo com... E eu veria que ao longo de toda essa linha aparece uma força aqui mais intensa, depois menos intensa, ali para cima. Ao longo dessa linha, eu veria também que nesse ponto tem uma força mais intensa, aqui tem uma força menos intensa, representada por um vetorzinho menor, e assim por diante. Então, eu poderia ver que todo ponto do espaço, aqui, existe uma propriedade vetorial, que trata-se de um vetor, né, radial, não é isso? Então, em todo lugar, eu veria que eu tenho uma propriedade que depende da posição, né, tendo direção e sentido. E aí, então, se eu estudar essa força, eu criaria o conceito de campo elétrico, né? Porque, na verdade, se aparecer sobre essa carga uma força F vetorial, eu percebo que essa força F, dividido pela carga de prova que aparece,
é sempre uma propriedade independente da carga de prova, que é o campo elétrico. Então, esquecendo a carga de prova, eu agora posso dizer que ao redor desta carga aqui, existe um campo em todo o espaço, e esse campo em todo o espaço é o chamado campo elétrico, gerado por uma carga, obviamente, né? Mas agora virou uma propriedade do espaço ao redor daquela carga. Muito bem, então eu não preciso da carga de prova, né? E eu gero o campo que só depende da carga geradora. Um outro exemplo seria o exemplo de um campo magnético. Não é? Campo magnético. Todo mundo sabe que o campo magnético gerado por ímãs, mas também gerado por correntes elétricas. Mas vamos começar com o ímã. Eu vou pegar aqui um polo norte de um ímã, vou pegar aqui um polo sul do ímã. Em geral, o polo norte ele é representado vermelhinho. E vou agora desenhar, né? Eu vou pegar a força magnética, na verdade, se você lembrar, a força magnética, ela é a carga, né? Vezes o produto vetorial de uma grandeza que, na verdade, a gente gosta de dividir por C, se estiver trabalhando no CGS. E essa força aqui vai aparecer. Então, se eu botar uma carga com uma certa velocidade, eu tenho como descobrir aonde está o campo elétrico em cada ponto. E se eu fizer isso, eu vou descobrir que nesse ponto aqui tem um campo magnético dessa maneira, nesse ponto tem um dessa maneira, nesse ponto tem um dessa maneira, nesse ponto tem um dessa maneira, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto, e assim vai por diante. Então, no espaço entre os polos de um ímã, eu sei que eu tenho lá no espaço uma propriedade, de tal maneira que em cada ponto do espaço eu posso associar uma grandeza vetorial, que é o campo magnético. De tal forma, se naquele ponto do espaço estiver passando uma carga Q com velocidade V, a força sobre ela vai ser dada por essa grandeza. Independente da velocidade e da carga, existe lá uma grandeza que, quando adicionado a isso, a existência da carga e de velocidade, surge uma força. E eu, olhando essa força, eu mapeio todo esse campo em todo o espaço. Então esse é o exemplo do campo magnético, que está em todo o espaço também. Bom, o campo elétrico, magnético, gravitacional não são os únicos. Nós temos campos, na verdade, para todas as forças. Quando você vai lá no interior do núcleo, né, lembra que a gente aprendeu a estrutura da matéria? Nós aprendemos que os campos, que o núcleo, desculpa, ele mantinha-se coeso. Existiam forças lá dentro do núcleo, entre o nêutron e entre o próton, coisa que não existe fora, em distâncias muito maiores. Essas forças são chamadas as forças fortes. E essas forças também, da mesma maneira, são representadas por campos. E as forças fracas são forças que aparecem aí entre partículas elementares e assim por diante. Então, todas as forças da natureza, normalmente, podem ser expressas, uma classe de força, pelo menos, muito grande, pode ser expressa através da noção de campo, não é? Então, quando eu crio essa noção de campo, eu tiro a carga de prova. Eu sei que naquele espaço eu tenho uma propriedade que, quando um outro objeto, ou quando uma outra carga, ou quando uma corrente passar por ali, ela vai estar sujeita a uma força. Então, se eu conheço o campo no espaço, eu sei como essas forças todas vão aparecer. É uma forma de transmitir à distância forças, né? Não é isso? Eu tenho uma massa, ela está transmitindo para todos os pontos do espaço um campo gravitacional, uma força que atua à distância. Essa é a situação onde a noção de campo passa a ser muito boa. Mas não está só em eletricidade a noção de campo, ela está em quase tudo. E eu vou dar mais um exemplo aqui de campos, né, no escoamento de fluidos. Então, na mecânica de fluidos.
nós temos a necessidade de criar também a ideia de campo. Vamos imaginar que eu tenho um fluido e esse fluido está passando dentro de um tubo em regime estacionário. Então tem um tubo aqui, né? Tubo, tem um certo diâmetro. Dentro dele está fluindo. Então aqui existe um fluido entrando e aqui existe um fluido saindo. E se eu for lá e colocar uma partícula bem levinha, eu vou ver que nesse ponto aqui, o fluido, essa partícula tem uma certa velocidade, uma velocidade de arrasto desse fluido. Se eu colocar aqui, eu vou ver que essa tem uma velocidade maior ainda. Se eu colocar aqui, eu vou ver que a velocidade é maior ainda. Então você vê que em cada ponto desse fluido existe uma velocidade. Então a gente diz que existe aqui um campo de velocidade, que é o campo de velocidade do fluido. Obviamente que é uma situação um pouco diferente daquela que nós tínhamos inicialmente, onde você tinha o espaço vazio e lá aparecia, aqui precisa de um fluido, mas esse fluido pode ser qualquer um. Então eu tenho um campo de velocidade para esse fluido. Eu sou capaz de, dado um fluido que escoa em determinadas situações, a cada ponto desse espaço, desse fluido, eu associo uma velocidade, de tal maneira que cada porçãozinha desse fluido, naquele ponto do espaço, vai adquirir a velocidade que é a velocidade do campo de velocidade desse fluido. Tá certo? Então, o campo, no nosso caso vetorial, é uma propriedade que associa a cada ponto do espaço um vetor. E essa associação, ela tem que ser descrita através de uma função. Né? Então, eu vou representar aqui como a letra psi, um campo, ele vai ser vetorial, e se ele está em todo lugar do espaço, ele deve ter uma componente x, na direção x, mais uma componente y na direção y, mais uma componente z na direção z. Essa é a expressão, como você pode ver, é uma função de múltiplas variáveis que representa qualquer um dos campos que eu falei. Campo elétrico, campo magnético, campo gravitacional, campo de velocidade de um fluido e assim por diante, né? Existem situações que um fluido, você sabe que o regime de um fluido pode ser um regime onde os vetores estão bem organizados. Isso é o que nós chamamos de um fluxo laminar. E pode ter a situação onde esse vetor velocidade toma direções aleatórias em cada ponto e tal. Esse é um regime de fluido escoando turbulentamente. Tá certo? Então, o campo de velocidade de um fluido é algo importante para expressar, inclusive, certas grandezas. Uma vez que eu tenho esse campo vetorial associado em todo espaço, eu posso calcular inúmeras coisas, né? Esse campo de velocidade, por exemplo, pode ser que vamos tomar esse exemplo que eu estava pegando. Pode ser que eu queira saber o seguinte: quanto de fluido passa nessa área aqui por unidade de tempo? Eu quero saber a vazão do fluido em cada ponto. Pode ser que eu queira saber aqui, pego um cilindrinho aqui imaginário na minha cabeça e eu quero saber o seguinte: quanto fluido passa dentro desse cilindrinho? Conhecendo o campo de velocidade, eu vou lá e realizo certas integrações, que são integrais, que envolvem esses vetores e determino essas propriedades. Então, conhecendo esses campos vetoriais, eu determino quase todas as propriedades, tá certo? Inclusive, a integral do campo elétrico, por exemplo, um exemplo que todo mundo conhece, é a lei de Gauss, que a integral do campo elétrico ao redor de uma carga fornece aquela carga lá. Então eu posso calcular essas grandezas conhecendo esses campos. Então, uma vez que eu gero os campos, eu posso utilizar o que eu aprendi de integrais múltiplas, né, para determinar. Então, as integrais de mais de uma variável são operações matemáticas, tanto as integrais como as derivadas, são operações matemáticas extremamente importantes para você determinar
certas grandezas existentes. Então, se eu tiver aqui uma região que tem a carga elétrica, e essa carga elétrica gera ao redor de todo o espaço campos, né, que tem uma certa... Esse é um campo vetorial que depende de x, y, z. Nós sabemos que a lei de Gauss diz o seguinte, que a integral desse campo, né, numa superfície é proporcional à carga total que está no interior. Essa é uma integral de superfície, né? Ela seria uma integral aqui múltipla, porque ela vai ter que ser executada sob a superfície de uma curva que eu imagino aqui uma certa superfície imaginária, né? E sob essa superfície eu realizo essa integral. Então, o conhecimento do campo permite eu determinar, por exemplo, quais são as fontes daquele campo. E isso vale também para o campo magnético, né? Se eu tenho correntes gerando campo magnético, a integral do campo magnético, que é o fluxo, né? Esse é o fluxo numa superfície, permite eu determinar quais são as fontes, a distribuição espacial de corrente gerando este campo. Muito bem. Vamos aprender agora, você vê que o campo, ele é expresso por uma função, se é espacial, né? Normalmente de múltiplas variáveis, às vezes 3 funções, se for vetorial. E aqui eu não falei nada, mas às vezes esses campos também não dependem só da posição, eles dependem também do tempo. O tempo é uma grandeza que torna-se importante quando há variações do campo, né, desse campo. Imagine que o movimento por exemplo, campo gravitacional da Terra, devido ao movimento das massas das placas tectônicas lá, quando tem terremoto e tudo isso, há uma pequena variação do campo, porque houve uma variação da distribuição de massa e isso leva a uma variação do campo que você tem externamente a essas massas. Tá certo? Bom, então ele é uma propriedade em todo espaço, mas as pessoas, né, gostam de poder visualizar de uma forma geral esses campos, principalmente os campos vetoriais. E a maneira de fazer essa visualização é através das chamadas linhas de campo. Linhas de campo, que às vezes também recebem o nome de linhas de força, pelo fato de que muitas delas são determinadas através da força sobre um objeto de prova, foi inicialmente introduzido, esse é um conceito que foi inicialmente introduzido por Faraday. Faraday, vocês se lembram, uma personalidade muito importante na eletricidade e no magnetismo. E o Faraday, ele determinou que seria possível visualizar esse campo se a gente criasse uma forma de desenhar esses vetores, né? Então, se eu pegar aqui uma carga elétrica, por exemplo, e eu desenhar o vetor em todo espaço, eu vou ver que sempre o vetor cai ao longo de linhas radiais, né? Porque o campo elétrico dessa carga é um campo radial. E essas linhas, elas têm algumas propriedades, tá certo? Você pode ver assim, olha, elas em algumas regiões do espaço, como aqui, elas estão mais juntas do que aqui. Em cada ponto da linha, na verdade, o campo vetorial associado àquele ponto, ele está tangente. Aqui no caso, como são linhas, ele está exatamente sobreposto à linha de campo ou à linha de força. Aonde elas são mais juntas, o campo normalmente é mais intenso com relação a onde elas estão mais espaçadas. É por isso que, quando a gente representa assim, nós estamos indicando que o campo elétrico ao redor de uma carga, ele é mais intenso à medida que você se aproxima da carga. Não é verdade? Então isso seria o campo de uma carga pontual. Se por acaso eu vier com uma outra carguinha aqui, eu posso mapear e desenhar que de fato
as linhas, né? Olhando essas linhas, eu já sei exatamente o que vai acontecer quando eu colocar cargas, né, nessa região do espaço. Eu consigo entender muito bem o que vai acontecer. Então, começa a aparecer a noção de linha de campo ou linha de força. Deixa eu pegar uma coisa que a gente chama de dipolo, né, em eletricidade, que é uma carga positiva e uma carga negativa. E se você mapear o campo, né, dessa carga, você vai ver que todo ele cai sobre linhas que eu estou desenhando aqui. Tá certo? Linhas essas que emergem de alguma maneira da carga positiva e chegam na carga negativa. E em cada ponto do espaço, se eu chegasse aqui, eu veria que o campo produzido por essa conjugação de cargas nessa posição, ele é tangente à linha de campo, então isso é importante. Nós estamos lidando com o campo vetorial, e quando nós lidamos com as linhas de campo, o campo é tangente à linha em cada ponto. Isso é uma propriedade importante. Quando eu tenho o desenho das linhas de campo, que é uma representação geométrica dessa propriedade do espaço. É uma representação desses vetores. Em cada ponto, na verdade, você tem um. Mas olhando, você sabe como ele vai continuamente em todo o espaço. E as linhas de força ou linhas de campo, elas servem para nos dizer como é o vetor em cada ponto. O campo é tangente à linha. Então, qualquer ponto, eu pego aqui, determino a reta tangente, eu sei como vai ser o campo naquele ponto. Tá certo? E a intensidade do campo, o valor do campo, ele é dado pela densidade de linhas. Onde tem mais linhas, o campo é mais intenso. E, obviamente, o sentido é o indicado pela linha. Então, aqui, essas setinhas que aparecem na linha de campo estão me indicando. Então, essas seriam as propriedades, né? Vou colocar aqui para você saber. Essas seriam as propriedades das linhas de campo. Primeiro, em cada ponto o campo é tangente à linha. Segundo, a intensidade depende da densidade de linhas, ou seja, onde eu tenho mais linhas, o campo é mais intenso. E terceiro, o sentido é indicado pelo sentido dado às linhas de campo. Usando esses três conceitos, nós podemos mapear, nós podemos visualizar como é o campo ao redor de todo o espaço.